Eu estava ali, no meio daquela plataforma da estação Cuauhtémoc, cercado por um monte de gente, mas me sentindo mais sozinho do que nunca. As luzes piscavam em cima de mim, e o som dos trens se aproximando parecia um eco distante, como se eu estivesse preso dentro de uma bolha. As conversas ao meu redor, o barulho dos passos apressados, nada fazia sentido. Tudo estava embaçado, e eu só conseguia pensar em como cheguei até aquele ponto. O desespero parecia uma sombra que me seguia, pesada e insistente, como se estivesse colado em mim. Não era a primeira vez que eu pensava em acabar com tudo, mas naquele dia, o peso era maior. Senti como se estivesse carregando o mundo inteiro nas costas, e sinceramente, eu só queria que aquilo parasse. Estava cansado, sem saída, e as minhas opções pareciam tão limitadas quanto os trilhos que corriam à minha frente. Meus pensamentos estavam em um turbilhão, e o som do próximo trem que se aproximava aumentava a sensação de que talvez aquela fosse a minha única saída. Era como se tudo estivesse empurrando para o mesmo lugar, sem chance de voltar atrás. Eu não sei explicar bem o que me levou a dar aqueles passos em direção aos trilhos. Era como se eu estivesse no automático, indo para a beirada, sentindo o vento dos trens que passavam rápido, levantando poeira e um calor estranho. Cada passo parecia uma decisão definitiva, um movimento sem volta, e eu ficava ali, observando aquele espaço estreito entre a plataforma e os trilhos, imaginando como seria cair ali e acabar de vez com tudo. Meu coração batia forte, mas minha mente estava estranhamente calma, como se já tivesse aceitado o que ia acontecer. Por um instante, pensei no quanto aquilo tudo era surreal. As pessoas ao redor continuavam suas vidas, mal percebendo que eu estava ali, prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. Me senti insignificante, como se não fizesse a menor diferença para ninguém. A minha vida parecia estar tão fora de controle que aquilo ali, aquele momento nos trilhos, era a única coisa que eu conseguia controlar. Eu estava decidido, ou pelo menos achava que estava. De repente, quando eu estava prestes a dar mais um passo, senti um puxão forte nas minhas costas, me jogando de volta para longe dos trilhos. Foi tão rápido e intenso que quase caí no chão. Eu me virei na hora, procurando quem tinha me salvado, mas não havia ninguém. Meu coração disparou, e eu fiquei ali parado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Era como se uma força invisível tivesse me arrancado daquela situação, me tirando de um destino que parecia inevitável. Olhei em volta e, a alguns metros de distância, vi uma jovem parada, olhando na minha direção. Ela não parecia surpresa ou preocupada, só estava ali, como se soubesse de algo que eu não sabia. Fiquei completamente confuso. Quem tinha me puxado? Por que eu tinha sentido aquilo? Não fazia sentido nenhum. Ainda tentando entender, continuei olhando para ela, mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ela simplesmente se virou e desapareceu entre a multidão, como se nunca tivesse estado ali. Eu não conseguia tirar aquela cena da cabeça. A imagem da jovem parada lá, distante, como se me observasse de longe, era nítida na minha mente. Fiquei olhando na direção para onde ela havia desaparecido, esperando vê-la de novo, mas era como se tivesse evaporado na multidão. Quem era ela? Por que estava olhando para mim? Tudo parecia tão estranho, como se eu estivesse vivendo uma cena de um filme e não a minha própria vida. Aquela sensação de que algo além do normal tinha acontecido não me deixava em paz. Será que ela tinha alguma coisa a ver com o que aconteceu? Eu estava meio desnorteado, ainda tentando processar tudo. Naquela hora, me bateu uma mistura de medo e gratidão, mas também uma curiosidade enorme. Quem, ou o que, tinha me puxado para trás? Eu não sabia explicar, mas senti que aquele momento tinha sido um tipo de aviso, um empurrão para longe do abismo em que eu estava prestes a cair. Nos dias que se seguiram, aquela experiência ficou ecoando na minha cabeça. Eu não conseguia esquecer o que tinha acontecido na estação Cuauhtémoc. As perguntas sem resposta me assombravam, mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim começou a mudar. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que talvez houvesse uma saída, que eu não estava tão perdido quanto achava. Comecei a me perguntar se aquilo tinha sido um sinal, um chamado para repensar a minha vida. Fui atrás de ajuda, algo que eu nunca tinha tido coragem de fazer antes. Marquei uma consulta com um terapeuta e, pela primeira vez, abri o jogo sobre tudo o que estava sentindo. Aquela sessão foi um divisor de águas. Desabafar, colocar tudo para fora, me fez perceber que eu ainda tinha escolhas. Aos poucos, fui me afastando do desespero que me consumia e comecei a enxergar possibilidades. Cada dia era um passo novo, pequeno, mas firme, longe da escuridão. Meses depois, minha vida era outra. Eu não estava completamente curado, mas estava em um caminho muito melhor do que antes.
Ainda passava pela estação Cuauhtémoc de vez em quando, e toda vez que pisava na plataforma, lembrava daquele dia. O som dos trens, o barulho da multidão, tudo me fazia voltar àquele momento em que algo, ou alguém, me impediu de tomar uma decisão definitiva. Eu não sabia quem era a jovem que vi, nem entendia o que tinha acontecido de verdade, mas aquilo se tornou um símbolo de esperança para mim. Agora, sempre que passava por ali, eu sentia uma gratidão enorme. A estação, que antes era só um lugar qualquer, virou um ponto de virada na minha vida, um lugar de renascimento. Nunca mais vi a jovem, mas não importava. Ela, ou o que quer que tenha me puxado para trás, me deu uma nova chance, e eu não ia desperdiçá-la. A vida, que parecia tão sem sentido antes, agora era cheia de possibilidades, e eu estava determinado a aproveitar cada uma delas. Sabe aqueles dias em que tudo parece normal, mas tem alguma coisa estranha no ar? Pois é, era assim que eu me sentia naquela manhã. Entrei no metrô da linha 8, como sempre, em direção a Chabacano. A plataforma estava mais cheia do que de costume, mas nada que chamasse muita atenção. Pessoas com olhares vazios, fones de ouvido, cada um imerso no próprio mundo. Tudo dentro da rotina, mas o desconforto começou a me incomodar. O trem chegou e, como de costume, entrei e peguei um lugar próximo à porta. Enquanto o metrô começava a se mover, senti um arrepio na espinha, mas ignorei. Talvez fosse só cansaço. Mas aí, na medida em que as estações passavam, comecei a notar algo muito bizarro. Tinha certeza de que já tinha visto aquela estação antes. Tudo parecia se repetir, as mesmas pessoas descendo e subindo, as mesmas vozes anunciando as paradas. 1, 2, 3 vezes, como um disco riscado. No começo, pensei que estava imaginando coisas. Talvez uma confusão da minha cabeça, um déjà vu esquisito. Mas o desconforto virou medo quando percebi que estava preso em uma sequência que não fazia sentido. As estações estavam se repetindo, e não tinha como ser normal. O pânico começou a tomar conta de mim. Tentei manter a calma e descer em uma das estações, pensando que talvez fosse só uma falha no sistema. Mas ao embarcar no próximo trem, tudo continuava igual. Era como se eu estivesse preso em um ciclo interminável, vendo as mesmas cenas se repetirem, como num filme de terror do qual eu não conseguia sair. Olhava para os outros passageiros, mas ninguém parecia perceber o que estava acontecendo. Era como se eu fosse o único ali, consciente do que estava rolando. Meu coração disparou. Peguei o celular e liguei para minha mãe. Precisava ouvir a voz dela. Precisava de alguma conexão com a realidade. Do outro lado da linha, ela atendeu, mas parecia distante, como se estivesse falando de muito longe. Mãe, tem algo estranho acontecendo aqui no metrô, eu disse, tentando manter a voz firme, mas soando mais desesperado do que gostaria. Ela respondeu algo, mas a ligação estava tão esquisita, cheia de ruídos e pausas, que mal conseguia entender. Era como se ela estivesse em outro lugar, fora do tempo, alheia ao meu desespero. Aquilo só aumentou meu medo. Comecei a me sentir sozinho, isolado numa dimensão que ninguém mais conseguia ver. Decidi que precisava sair do metrô, não importava o que estivesse acontecendo. Na próxima estação, corri para fora do trem, sentindo meu coração martelar no peito. Olhei ao redor e tudo parecia normal. Pessoas indo e vindo, sem dar atenção ao que acabará de acontecer. Era como se nada daquilo fosse real, mas eu sabia que tinha vivido cada segundo daquilo. Saí da estação e respirei fundo, tentando me acalmar. O mundo lá fora parecia o mesmo, mas eu não conseguia tirar da cabeça a sensação de que algo estava terrivelmente errado. Comecei a andar, sem saber direito para onde ir, apenas tentando me afastar o máximo possível daquele lugar. Tudo parecia normal demais, mas eu sabia que jamais esqueceria aquela sensação de estar preso, de ver as estações se repetindo sem fim. Agora, toda vez que vejo o metrô, sinto um arrepio que não consigo explicar. Será que foi tudo real? Ou minha mente estava me pregando uma peça? Não sei. Só sei que, desde então, evito aquela linha a todo custo. E, às vezes, no canto do olho, acho que vejo meu reflexo dentro do trem, como se uma parte de mim ainda estivesse presa naquele loop interminável. Meu nome é Carlos, tenho 36 anos e trabalho como operador de metrô na cidade de São Paulo há quase 10 anos. O que eu vou contar para vocês hoje não é apenas mais uma história de terror, é um relato real de uma noite que mudou completamente a forma como eu vejo o mundo. Sei que pode parecer exagero, mas até hoje, eu não consigo esquecer o que vi naquela noite na estação Jardim das Flores. Logo de cara, vou te adiantar uma coisa. Quando meus colegas encontraram apenas aquele dedo com a unha preta e brilhante nos trilhos, eu soube que nunca mais voltaria a trabalhar do mesmo jeito.
Agora, se você tiver coragem, vem comigo, porque essa história é de arrepiar até a alma. Tudo começou em uma noite comum, ou pelo menos era o que eu pensava. Eu estava no meu turno, observando as plataformas praticamente vazias, quando notei uma figura no canto da estação. Era uma mulher, imóvel, de pé à beira dos trilhos, com uma expressão distante e unhas pretas e brilhantes que pareciam refletir a pouca luz daquele lugar. De onde eu estava, dava para sentir um calafrio subir pela espinha. Alguma coisa naquela mulher não estava certa. Eu tentei me convencer de que era apenas uma passageira comum esperando o próximo trem, mas o jeito como ela estava parada, quase congelada, olhando para o vazio, me deixou com uma sensação estranha. Resolvi me aproximar, chamando por ela com senhora, está tudo bem? Mas ela não respondeu, nem se moveu. A estação parecia mais silenciosa do que o normal, e à medida que eu me aproximava, o ar ao redor ficava mais frio, como se uma presença invisível tivesse tomado conta do lugar. Meu coração começou a bater mais rápido, e eu não sabia se era o frio ou o medo que fazia minhas mãos tremerem. Foi aí que percebi, não estava sozinho. Algo ou alguém estava ali comigo, e aquela mulher era apenas o começo de algo muito maior e mais sombrio. Enquanto eu me aproximava, algo inesperado aconteceu. Num piscar de olhos, a mulher simplesmente desapareceu dos trilhos, como se tivesse se dissolvido no ar. Fiquei paralisado por alguns segundos, sem acreditar no que meus olhos tinham acabado de ver. Era como se ela nunca tivesse estado ali. O frio que já sentia pareceu aumentar, e uma sensação de pavor tomou conta de mim. Sem pensar muito, me aproximei do local onde ela havia sumido. A única coisa que passava pela minha cabeça era que eu precisava entender o que estava acontecendo. Me abaixei, olhei para os trilhos, mas não havia sinal dela. O silêncio era esmagador, e comecei a duvidar se o que eu vi tinha sido real ou apenas uma ilusão causada pelo cansaço. Mesmo assim, algo me empurrou para continuar. Segui em frente, com um nó na garganta e a sensação de que estava prestes a descobrir algo terrível. Caminhando mais adiante, senti o ar se tornar ainda mais pesado. Um vento gelado passou por mim, e de repente, lá estava ela de novo, parada mais à frente, agora mais próxima. Só que dessa vez, o que vi foi algo que nunca vou conseguir tirar da minha mente. A mulher não era apenas uma pessoa qualquer. Quando ela abriu a boca, o impossível aconteceu. Uma enxurrada de moscas saiu de dentro dela, como se ela fosse um cadáver vivo expelindo podridão. Naquele instante, toda a lenda da Llorona, que eu sempre achei ser apenas uma história para assustar crianças, passou a fazer todo sentido. Aquela criatura era algo muito pior do que eu poderia imaginar. Meus instintos gritaram para que eu corresse, e sem olhar para trás, comecei a fugir dali, com o coração disparado e as pernas tremendo como nunca antes. Corri como nunca antes, sem olhar para trás. A cada passo que dava, parecia que o frio e o terror aumentavam, como se aquela coisa estivesse bem atrás de mim, pronta para me alcançar. Quando finalmente saí da estação, meu corpo inteiro tremia, e tudo que eu conseguia pensar era: será que isso realmente aconteceu? Se você gosta de histórias de arrepiar como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Tem muito mais relatos assustadores que eu ainda tenho para contar. E acredite, essa foi só uma das noites que nunca vou esquecer. No dia seguinte, meus colegas de trabalho foram investigar a estação Jardim das Flores. E adivinha o que encontraram? Apenas um dedo com uma unha preta e brilhante, exatamente como as que vi naquela mulher, ali, nos trilhos. Parecia uma cena tirada de um pesadelo, mas era real. Era prova de que aquela noite tinha sido muito mais do que um simples delírio. Até hoje, ninguém sabe quem ou o que era aquela figura. Mas uma coisa é certa: a estação Jardim das Flores guarda segredos que talvez nunca sejam totalmente revelados. Meu nome é Rafael, tenho 28 anos e trabalho como analista de sistemas em São Paulo. Gosto de uma rotina tranquila, sem muitas emoções, mas o que aconteceu comigo algumas semanas no metrô de São Paulo foi tudo menos normal. Vou contar para vocês um dos relatos mais assustadores que já vivi, e garanto, quando vocês souberem o que aconteceu naquela estação de metrô, vão pensar duas vezes antes de andar por lá à noite. Nunca imaginei que uma simples viagem de volta para casa se transformaria em um verdadeiro pesadelo. Tudo começou em uma noite comum, depois de mais um longo dia de trabalho. Eu estava exausto e só queria chegar em casa para descansar. Peguei o metrô quase vazio, e logo que entrei, senti um arrepio subir pela espinha. Sabe quando parece que alguém está te observando? Era exatamente assim que eu me sentia. Ao olhar ao redor, tudo parecia normal.
exceto por uma figura parada no canto da plataforma. No começo, achei que era só mais um passageiro esperando o próximo trem, mas havia algo errado. Aquele homem estava imóvel demais, com um olhar fixo e estranho, me encarando diretamente. Seu rosto era distorcido, como se estivesse sorrindo de um jeito bizarro e torto. Algo dentro de mim dizia que eu deveria sair dali, mas eu não conseguia me mover, como se estivesse preso naquele momento. De repente, a figura começou a se mover em minha direção, mas não era uma caminhada normal. Parecia mais uma mistura de tremores com passos bruscos e descoordenados, como uma marionete descontrolada. Meu coração disparou, e meu instinto gritou para correr. E foi o que fiz. Comecei a correr pela plataforma, sentindo meus pés pesados como chumbo. O som dos passos ecoava cada vez mais alto, e eu sabia que aquela coisa estava me perseguindo. Eu corria, e parecia que cada passo me ficava mais pesado, como se o próprio ar ao meu redor estivesse conspirando contra mim. O terror tomava conta, e tudo que eu conseguia pensar era: eu preciso sair daqui, agora. Foi aí que, em meio à adrenalina, lembrei-me de vocês, que adoram histórias de arrepiar, e pensei: se vocês estão gostando dessa tensão, não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Tem muito mais histórias como essa por aqui. A entidade estava cada vez mais próxima, e eu sentia sua presença cada vez mais forte, como se estivesse prestes a me agarrar. Meu desespero só aumentava, mas naquele momento, algo aconteceu que mudou o rumo daquela perseguição. Eu estava prestes a ser alcançado por aquela coisa horrível, sentindo sua presença cada vez mais próxima, como se ela pudesse me tocar a qualquer momento. Mas, de repente, do nada, um segurança do metrô apareceu na estação. Ele surgiu como uma luz no fim do túnel, e por um instante, senti um alívio que não consigo descrever. A entidade se deteve imediatamente ao ver o guarda. Seu sorriso sinistro se transformou em uma expressão de puro ódio, como se aquele homem tivesse estragado seus planos. Em um movimento ágil e rápido, a criatura fugiu, correndo em direção ao túnel escuro e sumindo nas sombras. O segurança se aproximou de mim, confuso e preocupado, perguntando se eu estava bem. Eu tentava explicar o que tinha acabado de acontecer, mas sentia que minhas palavras soavam completamente malucas, como se eu estivesse descrevendo um pesadelo que só eu podia ver. O guarda olhou para mim com uma mistura de preocupação e ceticismo. Eu podia ver em seus olhos que ele não acreditava realmente no que eu dizia, e isso só tornava tudo mais surreal. Afinal, como eu podia explicar uma criatura daquele tipo sem parecer que estava inventando ou exagerando? Mas uma coisa era certa, aquela coisa era real, e eu sabia que ela ainda estava lá fora, à espreita, esperando por uma nova oportunidade. Depois daquele encontro aterrorizante, tomei uma decisão: nunca mais voltaria a usar o metrô à noite. A imagem daquela criatura me perseguindo ficou gravada na minha mente, e só de pensar em entrar naquela estação de novo, meu corpo todo tremia de medo. Eu passava meus dias tentando esquecer o que aconteceu, mas à noite, quando estava sozinho, as lembranças vinham com força total. Eu não sabia se o guarda ou qualquer outra pessoa tinha visto a entidade novamente, mas a verdade é que não queria descobrir. Algumas coisas são melhor deixadas no passado, como um segredo que ninguém precisa desvendar. O que aconteceu comigo naquela noite no metrô de São Paulo era uma dessas coisas, um mistério que eu prefiro não resolver. E agora eu passo essa história para vocês, mas deixo um aviso: se algum dia vocês estiverem andando pelo metrô e sentirem aquele frio na espinha, como se alguém estivesse te observando, prestem atenção ao redor. Pode ser que vocês estejam sendo observados por algo que não pertence a este mundo. Sempre pego o metrô para voltar para casa. A estação Panteones é uma das mais antigas da cidade, e confesso que o lugar já me deixa um pouco desconfortável. Mas hoje foi diferente. Depois de um dia cansativo no trabalho, tudo o que eu queria era chegar logo em casa, tomar um banho quente e esquecer do estresse. O vagão estava praticamente vazio, apenas algumas pessoas sentadas em silêncio, cada uma no seu mundo. Eu também estava no meu, mexendo no celular, tentando distrair a mente. As luzes fracas do vagão piscavam de vez em quando, como se estivessem prestes a apagar de vez, e um silêncio estranho tomava conta do lugar. Não era a primeira vez que eu estava ali, mas havia algo diferente no ar naquela noite, algo pesado. Olhei ao redor, tentando encontrar alguma coisa que explicasse o motivo desse incômodo, mas tudo parecia normal, até que não estava mais. Foi aí que ouvi uma voz sussurrando meu nome. Belém. Belém. Arregalei os olhos e olhei em volta, tentando ver quem estava falando comigo, mas ninguém parecia notar nada. Continuei mexendo no celular, achando que era coisa da minha cabeça,
talvez o cansaço falando mais alto, mas a voz continuou. Belém, agora era mais nítida, e o tom era frio, quase gelado. Minha respiração começou a acelerar. De onde vinha aquilo? Foi quando percebi uma mulher sentada de costas para mim, lá no fundo do vagão. Ela estava quieta, imóvel, e eu senti um arrepio subindo pela espinha. Aquela voz parecia vir dela, mesmo sem os lábios se mexerem, como se estivesse dentro da minha cabeça. Ela não se mexia, não olhava para trás, e cada vez que a voz chamava meu nome, o som parecia mais perto, mais insistente. Comecei a suar frio. Algo me dizia que eu precisava sair dali, mas minhas pernas estavam travadas, como se o medo tivesse grudado meus pés no chão. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia sair do peito. A mulher continuava sentada de costas, e, aos poucos, começou a se mexer de um jeito esquisito, quase como se estivesse sendo puxada por alguma coisa. Seus movimentos eram lentos, desajeitados, como se seu corpo não obedecesse direito. Ela não se virava para me olhar, mas parecia que se aproximava, deslizando para mais perto, sem que eu pudesse entender como. O frio no vagão aumentava, e uma sensação horrível tomou conta de mim. Eu sabia que precisava sair dali, mas a curiosidade e o medo me prendiam no lugar. Cada vez que a mulher se movia, era como se o ar ficasse mais pesado, sufocante. Não conseguia desviar os olhos dela. Me sentia presa, paralisada por aquela presença. Era como se algo invisível estivesse controlando não só a mulher, mas também o ambiente inteiro ao nosso redor. Sem pensar duas vezes, me levantei num pulo. As portas do metrô começavam a fechar, e eu corri o mais rápido que consegui em direção à saída. A mulher continuava se movendo, ainda de costas, mas agora estava mais perto do que nunca. Parecia que ela flutuava, desafiando as leis da física, e eu sentia que, se ela chegasse mais perto, algo terrível iria acontecer. Consegui sair do vagão segundos antes das portas se fecharem atrás de mim. Olhei para trás e vi a mulher parada na entrada, como se estivesse me observando, mesmo sem se virar. Não dava para ver o rosto dela, mas sua presença era intensa, sombria, como se ela soubesse exatamente o que estava fazendo comigo. As portas se fecharam com um estalo, e o metrô partiu, levando a estranha figura com ele. Eu estava em pânico, meu corpo tremia e o coração ainda batia acelerado. A sensação de alívio por ter escapado era misturada com um medo que não conseguia explicar. Aquilo não era só uma pessoa estranha, era algo muito pior. Eu não conseguia parar de pensar na forma como a mulher se movia, como se não fosse deste mundo. Fiquei parada na plataforma, tentando recuperar o fôlego e entender o que tinha acabado de acontecer. Meu corpo ainda estava em choque, e a cena da mulher se movendo daquele jeito bizarro não saía da minha cabeça. Olhei em volta, esperando ver algum segurança ou qualquer pessoa que pudesse me ajudar, mas a estação estava quase deserta. Tudo parecia normal, mas eu sabia que nada estava normal. Sentei em um banco e respirei fundo, tentando me acalmar. Não podia voltar para o metrô, não hoje. O medo ainda estava ali, e a sensação de que aquela voz ainda me chamava não me deixava em paz. Belém, eu ouvia, mesmo fora do vagão, como se estivesse sendo perseguida por algo invisível. Fechei os olhos e fiz uma promessa a mim mesma. Nunca mais voltaria àquela estação. Mas no fundo, eu sabia que algo daquela noite me acompanharia para sempre. O que quer que fosse, não ia me deixar tão cedo. Eu mal podia esperar para chegar em casa naquele dia. Depois de um expediente cansativo, tudo o que eu queria era o conforto do meu lar. A estação Tacubaya estava quase vazia, o que era estranho para aquele horário. Apenas o som dos trilhos distantes quebrava o silêncio desconfortável. Senti um arrepio ao perceber que o ambiente estava mais frio do que o normal. Olhei ao redor, tentando encontrar algo familiar que me trouxesse algum conforto, mas tudo parecia levemente fora de lugar, como se a estação estivesse envolta em uma atmosfera pesada, difícil de explicar. Eu me aproximei da plataforma, procurando uma distração qualquer no meu celular, mas logo guardei o aparelho no bolso. Não sei o que era, mas sentia como se tivesse alguém me observando. Um daqueles sentimentos que a gente não sabe de onde vem, mas que faz o coração bater mais rápido. Passei a mão nos braços, tentando afastar a sensação, mas o frio na espinha parecia insistente, me avisando que alguma coisa não estava certa. Foi quando eu o vi. Um homem pálido, muito pálido, sentado em um dos bancos, logo à frente. Ele não parecia bem, não se mexia e tinha os olhos fixos no nada, como se estivesse perdido em algum lugar bem distante. Parecia tão imóvel que, por um momento, pensei que estivesse dormindo ou algo pior. Minha cabeça começou a inventar cenários malucos. E se ele tivesse passado mal? Será que ele está vivo?
A pele dele era tão branca, quase translúcida, e as roupas, escuras, contrastavam com seu rosto assustadoramente apagado. Senti um nó na garganta e meus pés pareciam grudados no chão. Não conseguia tirar os olhos dele, mesmo sabendo que deveria me afastar. Tinha algo de muito errado ali. O medo começou a tomar conta de mim, e, mesmo sem querer, eu me vi completamente paralisada. A imagem daquele homem me deixava confusa, uma mistura de horror e curiosidade que eu não conseguia entender. Queria me afastar, mas era como se ele estivesse puxando minha atenção de um jeito hipnotizante, de alguma forma, doentio. O metrô finalmente chegou, o barulho dos vagões cortando o silêncio tenso da estação. Eu precisava sair dali, entrar naquele trem e me distanciar o mais rápido possível daquela visão perturbadora. Mas quando dei o primeiro passo em direção à porta, algo estranho aconteceu. Senti uma mão puxando meu braço, não com força, mas de uma forma que me fez parar instantaneamente. Virei-me em um movimento brusco, esperando ver alguém ao meu lado, mas não havia ninguém. O desespero tomou conta de mim. Era como se eu tivesse sido arrancada de um pesadelo para cair em outro ainda pior. Eu estava com tanto medo que meu corpo inteiro tremia. Tentei respirar fundo, mas o ar parecia faltar. Tudo o que eu queria era fugir dali, mas algo invisível, algo que eu não conseguia explicar, me impedia de continuar. A estação, o metrô, o homem pálido, tudo parecia uma grande confusão, como se eu tivesse entrado em um filme de terror. Ainda em choque, ouvi uma voz suave ao meu lado. "Você está bem?", perguntou um homem, se aproximando devagar. Ele tinha um olhar preocupado e parecia ter notado o meu estado. Eu mal conseguia responder. Ainda estava tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Ele repetiu a pergunta, dessa vez com mais firmeza, e eu consegui balbuciar um "acho que sim". Ele se apresentou como Carlos e começou a falar de forma calma, tentando me acalmar. "Eu vi o que aconteceu, o homem pálido, né?", disse ele, como se soubesse exatamente o que eu estava pensando. Eu não precisava explicar nada, ele já sabia. Disse que tinha sentido a mesma coisa estranha, uma sensação ruim no ar que parecia puxar a gente para um lugar escuro e desconhecido. Ele ainda comentou que aquilo não parecia normal, como se a presença do homem ali não fosse deste mundo. As palavras de Carlos, de certa forma, me tranquilizaram. Eu não estava louca. Alguém mais tinha visto o que eu vi. Ele se ofereceu para me acompanhar até outro ponto da estação, longe daquele lugar. Concordei, ainda tremendo, e juntos fomos nos afastando devagar, tentando evitar olhar para trás. Enquanto caminhávamos para um ponto mais seguro, arrisquei olhar uma última vez para o banco onde o homem pálido estava sentado. Para minha surpresa, ele não estava mais lá. O banco agora estava vazio, sem qualquer sinal de que alguém havia estado ali. Meu coração acelerou. Eu olhei para Carlos e ele balançou a cabeça como se dissesse que não estava surpreso. Ele começou a contar que já tinha ouvido histórias sobre aquela estação. Segundo algumas pessoas, aquele homem era uma espécie de fantasma que aparecia de tempos em tempos. Carlos mencionou que, há alguns anos, um acidente terrível havia ocorrido ali, e alguns passageiros diziam ter visto esse mesmo homem em várias ocasiões, sempre nos momentos de maior silêncio e vazio na estação. Ouvir aquilo me deixou ainda mais assustada, mas ao mesmo tempo, trouxe uma explicação para o que vi. Não era minha imaginação. Aquela figura realmente tinha alguma conexão com a escuridão que rondava a estação Tacubaya. Carlos ainda sugeriu que evitássemos aquele local à noite, especialmente quando estivesse vazio. "É melhor não arriscar", ele disse, e eu concordei sem hesitar. Com o coração mais calmo, mas ainda assustada, agradeci a Carlos pela ajuda. Ele tinha sido uma âncora naquele momento de pânico, alguém que me ajudou a sair de uma situação aterrorizante. Nos despedimos ali mesmo na estação, mas as palavras dele continuaram ressoando na minha mente. Voltei para casa ainda com a imagem do homem pálido gravada na minha cabeça, como uma sombra que não se apaga. Toda a experiência me fez refletir sobre o quanto podemos estar vulneráveis, mesmo em lugares que consideramos comuns. Eu não sabia se aquilo era um aviso, um sinal ou apenas um evento estranho, mas decidi que, a partir daquele dia, ouviria mais meus instintos. Algo naquela estação me dizia para nunca mais voltar lá à noite, e eu sabia que seria prudente seguir esse conselho silencioso. Cheguei em casa mais grata do que nunca por estar segura, mas com uma certeza. Algumas coisas não têm explicação, e talvez seja melhor assim. Só sei que aquela noite mudou algo em mim, e a imagem do homem pálido nunca mais saiu da minha memória.